está quem possa te confrontar? Invencível, abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. Se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para ele, por ele, nele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, e por ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para ele, por ele. O seu amor me fez novo, tão novo, tão novo. Ó Rei da Glória, onde está o que possa de ti me separar? Não há nada, não há nada, não há não. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para ele, por ele, nele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, e por ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para ele, por ele. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. Se a morte me alcançar, me lembrarei que com ele pra sempre eu serei. Eu serei, eu serei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para ele, por ele, nele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, e por ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para ele, por ele. Ao único
adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Prezados irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Pauliceia, graça e paz. Aqui é o pastor Jânio Aparecido Ciritelli, pastor missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, plantando igreja na cidade de Barcelona. Quero comunicar a vocês que aqui estamos aguardando com muita expectativa a sessão e a formalização do contrato para o nosso novo local de culto que Deus nos proporcionou, e esperamos que agora no dia 12 de julho nós possamos já estar nesse novo local. Falta ainda essa parte burocrática da assinatura, mas nós esperamos em Deus que possamos ter tudo resolvido já agora no dia 12 de julho, o dia em que vocês estão também acompanhando essa mensagem bíblica, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e é sempre um prazer poder comunicar-me com vocês. Hoje separei para nossa meditação o texto bíblico de Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 7. Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantamo-nos e subamos a Betel. Eu farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Gênesis 35, de 1 a 7. Que o Senhor Deus nos oriente na exposição, compreensão e aplicação da palavra de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Eu me lembro, lendo esse texto, daquela ilustração sobre um barco que estava passando por uma terrível tempestade, e esse barco açoitado pelas ondas daquele mar bravio, as pessoas buscando socorro, buscando atingir aos botes salva-vidas, e enquanto isso uma menininha de seus 4 ou 5 anos brincava placidamente ali no chão daquele navio. Então alguém passou correndo desesperado, observou aquela criança
e lhe perguntou: menina, o que você está fazendo aí? Não vê que o barco está indo a pique? Temos que buscar uma maneira de nos salvar. E aquela menina disse: não, eu não vou me mover daqui, porque eu conheço o piloto do barco. O piloto do navio é o meu pai, por isso eu confio nele e eu não vou me mover daqui. É uma história, uma ilustração que nos mostra bem que há que confiar naquele que está governando. E quando nós lemos Gênesis 35, quando nós lembramos dessa criança que dentro ali da sua sinceridade disse que confiava no pai dela, que era o piloto daquele barco, nós olhamos para a vida de Jacó e percebemos muitas semelhanças, né? Jacó definitivamente foi um homem de muitas emoções. Jacó teve uma vida muito movimentada, cheia de altos e baixos, assim como outros homens também, segundo a Bíblia. Mas nesse momento, amados, em que o Brasil experimenta talvez o período mais amargo, mais difícil da pandemia do Covid-19, no tempo em que Espanha agora se prepara para receber as contas da pandemia do Covid-19, ou seja, as consequências, nós podemos olhar para a palavra de Deus e buscar como tema da nossa meditação serenidade em tempos de crise. Como manter nossa serenidade em tempos de crise? A palavra serenidade significa tranquilidade, calma, imperturbabilidade. Uma pessoa serena é uma pessoa que está calma, que está tranquila, independente do seu contexto e das circunstâncias. Pois bem, a vida de Jacó nos mostra bem essa realidade. Jacó, como todos sabem, havia enganado o seu irmão Esaú, havia roubado a bênção da primogenitura do seu irmão, enganado ao seu pai, juntamente com a ajuda da sua mãe. E ali, então, naquele momento se estabelece uma profunda inimizade e um ódio entre os dois irmãos. Esaú promete vingar-se de Jacó, matando-o. Então Jacó tem que fugir. E durante a sua fuga e a sua peregrinação longe de casa, Jacó sonhou com uma escada. E o Senhor, naquele momento, veio ao seu encontro e o abençoou. E reafirmou com o próprio Jacó a aliança, o pacto feito antes com seu avô Abraão. Ali naquele lugar onde Jacó viu a escada e os anjos de Deus baixando e subindo por ela, ali naquele lugar onde Deus o abençoou, Jacó construiu um altar e lhe chamou Betel, que significa casa de Deus. Continuando a sua peregrinação, Jacó foi enganado pelo seu tio Labão, casou-se depois de 14 anos de trabalho com Raquel, teve filhos também com Lia, com Raquel. Ele enriqueceu-se e abandonou ao seu sogro Labão. E foi justamente fugindo do seu sogro Labão, Jacó encontrou-se e fez as pazes com seu irmão Esaú. Então Jacó, que tinha como objetivo voltar a Betel, havia acampado e estabelecido a sua residência, juntamente com a família e muitos funcionários e muitos bens, em uma cidade chamada Siquém. Os habitantes de Siquém, obviamente, eram pagãos, não adoravam a Deus, não conheciam a Deus, não viviam na lei do Senhor. Então esses homens fizeram algo terrível. Eles violaram uma das filhas de Jacó, chamada Diná. Então, alguns filhos de Jacó planejaram e orquestraram um plano de vingança, dizendo: vamos fingir que queremos fazer aliança com eles, peçamos a eles que se circuncidem e quando eles estiverem passando as dores da circuncisão, nós vamos matar a todos os homens. E foi justamente o que aconteceu. No terceiro dia, após a circuncisão dos homens de Siquém, Simeão e Levi mataram todos os homens a fio da espada. Uma cidade inteira assassinada em nome da vingança e em nome dessa justiça própria.
Então acontece que ali as tribos ficaram sabendo daquilo que tinham feito Simeão e Levi, consequentemente Jacó. E todas as tribos a uma juraram vingança contra Simeão e contra Levi e contra o próprio Jacó e a sua família. Então, nesse momento de Gênesis capítulo 35, o capítulo começa com Jacó no meio dessa situação. Agora, o plano maquiavélico, malvado dos seus filhos foi realmente concretizado, mas houve o levante das populações das cidades circunvizinhas e as cidades estão marchando contra eles. As cidades agora querem o sangue de Jacó, querem o sangue da sua família, querem espoliar os seus bens, roubar todos os seus bens e certamente querem fazer muitas outras maldades com a família de Jacó. Então, no meio dessa crise, no meio dessa perseguição, no meio desse contexto tão hostil, nós aprendemos algumas lições preciosas sobre serenidade em tempos de crise. E essa serenidade, irmãos, em tempos de crise começa justamente quando a palavra de Deus nos diz que para nos manter serenos em tempos de crises, precisamos ouvir a voz ou a orientação de Deus. Gênesis 35, versículo 1 diz: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Veja você que o capítulo 34 termina com uma pergunta, termina com um diálogo entre Jacó e os seus filhos. Quando Jacó percebe o que os seus filhos fizeram, embora eu imagino que Jacó já sabia disso antes, mas Jacó então agora demonstra desespero, pavor, e diz: olha, o que vocês fizeram? Vocês agora vão provocar a nossa extinção, a nossa desaparição. E o que vocês fizeram? Então, justamente depois desse diálogo tão tenso e tão sem resposta, entra em ação a pessoa do nosso Deus e disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, seu irmão. Amados, para gerenciar, para viver, para passar pela provavelmente a maior crise que viveu, Jacó experimentou essa realidade. Deus interveio e lhe falou, entrou em contato com ele. Então, nós precisamos entender, amados, que agora que Jacó está sendo caçado como um animal selvagem, Deus, pela sua misericórdia, pela aliança que tinha estabelecido com o Abraão, o avô de Jacó, então agora Deus se levanta, se dirige a Jacó e lhe diz exatamente o que ele deve fazer. Diante da paralisia, pelo medo, pelo choque, pela crise, pelo medo de extinção, pelo desespero e pela angústia que lhe açoita o coração, Jacó tem uma surpresa. Deus lhe diz o que fazer. Nós percebemos no texto bíblico que é uma iniciativa de Deus. Jacó não estabeleceu uma reunião de oração com sua família para clamar a Deus. Jacó não estava preocupado em ouvir o que Deus tinha para lhe falar, mas Deus intervém justamente falando àquele que é a parte mais fraca, que é o próprio Jacó. Então, amados irmãos, Jacó havia prometido a Deus voltar a Betel. Jacó estava a 50 quilômetros de cumprir a sua promessa. Parou em Siquém, onde não deveria ter parado. Os filhos de Jacó fizeram o que não deveriam ter feito. Então agora, no meio dessa crise toda, Jacó entende que para manter serenidade em tempos de crise, a primeira lição é ouvir a orientação de Deus. Ouvir a orientação de Deus.
é a primeira lição para nos manter serenos em tempos de crises. Deus lhe convoca: Jacó, volta para casa, volte a Betel, porque é ali que eu quero você, é ali que você prometeu estar, e é ali que você deve estar. Portanto, amados irmãos, num contexto de crise, num contexto de pandemia, num contexto de incertezas, num contexto de angústia, num contexto de dúvidas terríveis que assola a sociedade e que chega também à igreja, a igreja do Senhor é convocada para parar, pisar o freio e em silêncio dizer: Deus, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos saber do Senhor o que fazer. Precisamos deixar de ouvir as vozes estranhas. Eu gosto muito do texto bíblico que está em João capítulo 10, onde o Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Elas não seguirão o mercenário, o estranho, porque as minhas ovelhas não conhecem e não reconhecem a voz do mercenário. Portanto, amados, aqueles que são ovelhas do Senhor, ovelhas do rebanho do Senhor, são convocados a parar e ouvir a voz de Deus. Não é para ficar ouvindo a voz do Datena, a voz daquele ou daquele outro. Nós precisamos primariamente nos debruçarmos, nos ajoelharmos e clamar a Deus: Senhor, fala-nos, o teu servo ouve. Portanto, amados, que Deus nos conforte, nos acalente o coração com essa verdade. Nós precisamos nos manter serenos no meio das crises, ouvindo a orientação de Deus. E não posso continuar sem lembrar o texto bíblico que todos vocês conhecem, que está justamente em Hebreus, capítulo 1. O texto de Hebreus não deixa dúvida sobre como devemos ouvir a voz de Deus. Porque em Gênesis 15, disse Deus a Jacó. Então, como é que nós podemos ouvir a Deus hoje? Hebreus 1, de 1 a 4 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, ou seja, os dias em que nós vivemos, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nós precisamos ouvir a Deus, e Jesus é o Logos, a palavra, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, se queremos ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus, essa orientação será dada ordinariamente por Jesus Cristo. Jesus é o Verbo, a palavra encarnada, a revelação final de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Por isso, se nós estamos em Jesus, nós podemos ouvir a orientação de Deus para nos manter serenos em tempos de crises. Mas eu gostaria ainda de ler com você Gênesis 35, versículo 2, diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos com quem ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Amados, se a primeira lição para nos manter serenos em tempos de crises é ouvir a orientação de Deus, a segunda lição que o texto bíblico nos ensina é santificar a nossa casa. Santificar a nossa casa. Eu começo lendo o versículo 2 e me pergunto: Jacó realmente desconhecia os planos dos seus filhos? Jacó esteve totalmente à margem de toda a conversação, de toda a elaboração desse plano terrível dos seus filhos para matar os homens de Siquém, por causa da violação e do estupro de sua irmã, no caso da sua filha Diná? Eu creio que Jacó sabia, mas Jacó fez como que não prestou muita atenção e não deu muita importância.
Mas o que nós podemos entender de maneira mais clara é que o versículo 2 diz que Jacó retoma a liderança espiritual da sua casa. Jacó passa de ser um coadjuvante, um zero à esquerda, para ser agora o protagonista diante de Deus. Ele diz o que fazer, ele diz como fazer e ele diz quando fazer. Tudo isso diante da primeira lição, que é ouvir a orientação de Deus. Então Jacó diz assim: povo meu, família minha, casa minha, nós vamos eliminar a idolatria que nós temos alimentado e praticado durante a nossa vida. Então, diz o versículo 2, que ele disse: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Esses deuses estranhos eram pequenas estatuetas que Raquel tinha roubado do seu pai Labão, que era um idólatra. Agora, outra vez surge a pergunta: Jacó não sabia que esses ídolos estavam no meio da sua casa? Jacó não sabia que isso é abominação diante de Deus? Bom, menos mal que aqui Jacó retoma a liderança da sua casa e diz: nós precisamos deixar de praticar essa idolatria. E consequentemente ele disse: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Essa purificação, irmãos, era justamente um banho do corpo, lavar as suas roupas e se abster durante um tempo de relações sexuais entre eles. Então esse era um símbolo para efetuar a passagem da contaminação e da idolatria para uma vida de pureza e santidade diante de Deus. O paralelo do Novo Testamento para essa realidade, creio que está em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, que leio aqui o texto bíblico. Efésios 4, versículos 22 a 24, diz assim a palavra do Senhor: no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 22 a 24. Então era tirar a roupa velha, a roupa suja, contaminada pela idolatria, e colocar roupa nova, limpa, para dizer: nós a partir de hoje temos uma nova orientação e um novo estilo de vida. O versículo de número 4 diz que a família de Jacó deu a ele todos os deuses estrangeiros que tinham nas mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho. Ou seja, essas argolas não são os brincos de hoje. Essas argolas, esses brincos eram amuletos que, obviamente, as mulheres e provavelmente alguns homens também usavam como símbolo de devoção àquela entidade religiosa, àquele ídolo. Então, nesse momento aqui, quando Jacó convoca a sua casa a ser purificada, então tudo isso é jogado fora. Toda essa idolatria agora está escondida lá debaixo do carvalho que está em Siquém. Amados, vivemos uma sociedade idólatra, vivemos em um mundo que constrói ídolos a todo instante. O João Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e os ídolos mais terríveis não são aqueles que estão pendurados ou colocados nas janelas de alguns locais de celebração e de rituais. Não, os piores ídolos são aqueles que nós mantemos no nosso coração, mantemos arraigados, mantemos um namoro demoníaco com esses ídolos. Embora professamos fé em Jesus, professamos confiança na palavra de Deus, embora adoremos a Deus, mas às vezes escondemos ídolos em nossos corações.
Tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus como central e suficiente é idolatria. Em outras palavras, idolatria é adorar a criatura em lugar do Criador. Então, todos os ídolos precisam ser lançados fora. Isso não é fácil, isso é doloroso, mas isso é extremamente necessário. Porque no meio da crise, diante de tantas orientações, de tantas lições que a palavra de Deus pode nos ensinar, a palavra nos ensina essa: que para passar pelas crises de maneira serena, eu e a minha casa precisamos servir ao Senhor. Que eu e a minha casa precisamos estar livres da idolatria dos deuses estrangeiros. Portanto, amados, vamos praticar aquilo que a palavra nos diz. Existem muitos ídolos, existem muitas maneiras de praticar idolatria no nosso dia a dia. Às vezes, por incrível que pareça, às vezes até mesmo os filhos se convertem em ídolos. Os pais se convertem em ídolos. Mas eu tenho percebido, irmãos, que ultimamente os namorados têm se convertido em ídolos. O jovem começa a namorar uma jovem e prontamente esse casal se converte em ídolo um para o outro. As músicas estão repletas dessa realidade, né? Quanto somos jovens e estamos namorando, então estamos esperando que o namorado, ou no caso do homem, a namorada, proporcione tudo aquilo que só Deus pode proporcionar. Por isso nós vemos, amados, o aumento do número de assassinatos, de crimes passionais. Porque nós idolatramos o nosso cônjuge, idolatramos já nos primeiros meses de namoro. E queremos ter uma vida abençoada depois, se já nos primeiros meses de namoro nós estamos idolatrando a namorada. No caso da namorada, o namorado. Nós precisamos deixar de idolatrar a quem quer que seja, idolatrar pessoas, idolatrar cantores, idolatrar pastores, idolatrar bens materiais, carro, casa, seja lá o que for. Nós precisamos jogar isso fora no sentido de dizer: Deus, eu peço que o Senhor me abençoe para que aquilo que eu tenho seja utilizado como bênção do Senhor, mas que isso não seja utilizado como substituto do Senhor, como ídolo, porque se isso acontece, prezado, isso vai destruir você pouco a pouco, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, e quando você se der conta, você estará enredado nessa terrível armadilha que é a idolatria. Por isso, quero compartilhar com você a terceira e última lição que o texto bíblico nos apresenta sobre nos manter serenos em tempos de crises. A primeira lição que nós vemos aqui é quando ouvir a orientação de Deus. A segunda lição é justamente santificar a nossa casa, a nossa família. E em terceiro lugar, a lição é obedecer a Deus. Versículos 3 e 4. Diz o versículo 4 que deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então aqui, veja bem, Jacó está prontamente ouvindo e obedecendo a orientação de Deus. No versículo 1, Deus disse: faça isso, e Jacó imediatamente se pôs então mãos à obra para obedecer a Deus. Sabe o que aconteceu no versículo de número 5? Diz assim: e tendo eles partido, ou seja, quando eles obedeceram a Deus, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Ou seja, o que aconteceu? O resultado da obediência é a bênção. Quando Jacó e sua família obedeceram a Deus,
Deus mesmo se encarregou de fazer com que a ameaça da extinção, da aniquilação, da morte desaparecesse. Deus se encarregou disso. Por quê? Porque houve obediência. Jacó e sua casa já não mais corriam risco de vida. O obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. A obediência a Deus, amados, gera e garante a proteção do próprio Deus. Então, no meio das crises, da crise tão violenta que nós passamos hoje em dia, eu quero terminar lendo com você Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. O maior exemplo que nós temos sobre alguém que obedeceu a Deus está aqui no texto de Filipenses 2, 5 a 11, onde diz assim a palavra: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Prezados irmãos, manter serenidade em tempos de crise, ouvir a orientação de Deus, santificar a nossa casa e obedecer a Deus. O que passa disso é responsabilidade de Deus. Deus mesmo se encarregará de cuidar-nos e proteger-nos. Por isso eu quero lembrar a você de que o Evangelho de Jesus Cristo é real e ele tem consequências eternas. Nós precisamos lembrar rapidamente que nós somos criaturas de Deus, que nós temos responsabilidades diante de Deus, que nós devemos glorificar a Deus com toda a nossa vida. E nós precisamos lembrar que, se de um lado está esse Deus tão maravilhoso, que nos fez de forma tão perfeita, do outro lado estamos nós mesmos, seres humanos, que, através de Adão e Eva, pecaram, desobedeceram, se fizeram inimigos de Deus e colheram pelas suas obras, pela sua obra de desobediência, misérias espirituais, tanto temporais quanto eternas. E se nós continuamos nesse nível e nessa relação de inimizade e de hostilidade para com Deus, o nosso fim será o lago que arde com fogo e enxofre, eternamente. Mas, amados, Deus enviou Jesus Cristo, o Filho eterno do eterno Pai, para morrer por nós, para pagar a nossa dívida. E agora, pelo seu sangue, nós somos sarados. Nós somos justificados e já não somos mais culpados da rebelião de Adão e Eva. Por isso, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Aquele que está em Cristo agora pode dizer Abba Pai e pode voltar a ter comunhão com Deus. Quando eu creio em Jesus, quando você crê em Jesus, as misérias temporais e eternas que Adão e Eva colheram sobre eles e sobre nós, são anuladas, aniquiladas, e nós passamos agora a esperar os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Enquanto não chega esse tempo, nós passamos pelas crises, passamos pelas dificuldades, mas a Bíblia, como palavra de Deus, nos orienta a ficarmos e a permanecermos serenos diante das crises. Amados, que como consequência da sua fé no Evangelho, Deus te mantenha sereno nesse tempo de crise. Que Deus muito te abençoe e que Deus te use cada dia mais para a sua glória e para o seu louvor. Desde Espanha, Barcelona, saudação especial a todos vocês, a todos esses amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Pauliceia.
Deus os abençoe e nos mantenha todos serenos em tempos de crises. Amém. Exaltamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, adoramos.